Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala sobre o testemunho. Todos nós devemos ser testemunhas da ressurreição. Todos nós devemos manifestar ao mundo, com a nossa vida, com o nosso entusiasmo, com a nossa alegria, com a nossa fé, com as nossas escolhas, nós devemos testemunhar ao mundo Cristo ressuscitado. E a liturgia hoje fala justamente sobre testemunho. Testemunhar o quê? As coisas de Deus, as coisas do alto. Porém, para dar testemunho é preciso, antes de tudo, conversão. Ninguém vai testemunhar se não se converteu. É preciso nascer do alto. Nascer do alto, ou melhor, do alto significa o quê? Tudo aquilo que pertence a Deus. Nasce do alto aquele que age conforme a vontade de Deus. Já as coisas da terra são tudo aquilo que é limitado, às vezes até mesquinho. Na primeira leitura que nós ouvimos, os Atos dos Apóstolos, né? No tempo pascal a gente ouve sempre os Atos dos Apóstolos. É justamente os apóstolos que após a ressurreição e a vinda do Espírito vão dar testemunho de Cristo ressuscitado. E na primeira leitura vemos os Atos dos Apóstolos, ou melhor, vemos aqui os apóstolos que de forma muito corajosa testemunham as coisas do alto. Corajosa, porque encontraram Cristo ressuscitado e não ficam essa experiência para si, buscam testemunhá-lo aos outros. Eles não temem anunciar os ensinamentos de Cristo, a doutrina, denunciando o pecado. E por causa do testemunho, o que aconteceu? Foram perseguidos, colocados onde? Na prisão, levados a julgamento no sinédrio, interrogados pelo sumo sacerdote. Então a gente começa a perceber no testemunho dos apóstolos a coragem, a ousadia de testemunhar Cristo. Fica imaginando quando o mundo olha para nós hoje, se percebe o mesmo amor, a mesma coragem, a mesma ousadia dos apóstolos, né? Não temeram esses processos. Diante da proibição de ensinar em nome de Jesus, tiveram coragem de dizer aqui, na cara das autoridades, né, que eles eram responsáveis pela morte do Senhor. Jogaram na cara deles: vocês mataram Jesus, mas o Pai o ressuscitou. É isso? Olha que bonito. Pedro respondeu: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ou melhor, ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Que coragem, né? No julgamento, sabendo que poderia ser assassinado por isso, diante da perseguição, Pedro e os apóstolos não temem,
Pelo contrário, com muita coragem, dizem na cara deles que eles mataram o Senhor. Pedro então aproveita aqui também a oportunidade para quê? Testemunhar Jesus. Fala da ressurreição, fala da vida que vence a morte, do bem que supera o mal, da força que o ressuscitado dá agora aos discípulos para que eles continuem a missão, né? E tudo isso acaba soando como uma provocação àquelas autoridades, né? E o que eles fazem então? Desejam matá-los. Mesmo diante então desses ataques, ou melhor, dessas ameaças, os apóstolos permanecem firmes. Por quê? Porque são pessoas cheias, imbuídas das coisas do alto, cheias de Deus, né? Somente quem vem do alto pode agir assim. Quem tem verdadeiramente Jesus ressuscitado no coração, age com essa firmeza, com essa coragem. Será que nós temos Cristo ressuscitado no nosso coração ou não? É a nossa vida, é o nosso testemunho que vai realmente dizer e responder isso. Não é só com palavras. Não basta vir ao culto, celebrar. É preciso, depois do culto, testemunhar, né? Nós encontramos Jesus ressuscitado em cada missa que a gente participa, né? Domingo eu falava sobre isso, né? Na missa é o lugar privilegiado do encontro com Cristo ressuscitado. Por isso que Tomé, porque faltou missa no domingo, não viu Cristo ressuscitado. O Evangelho de domingo. 8 dias depois, né, quando ele resolve ir à missa, lá encontra Cristo ressuscitado. É na missa o lugar privilegiado do encontro com Cristo ressuscitado. Mas aí eu fico me perguntando, será que nós, depois de nos encontrarmos com o ressuscitado em cada santa missa, ao sairmos daqui, nós testemunhamos a ressurreição de Jesus? É obrigação nossa. Os discípulos fizeram isso, os apóstolos fizeram isso. Nós devemos fazer isso também. Ao sairmos daqui, devemos colocar em prática o que aqui aprendemos. Devemos manifestar ao mundo aquele que aqui nós encontramos, Cristo ressuscitado. Isso com muita coragem, com muita firmeza, com muito amor. Aqueles que não conhecem a ressurreição e que ignoram os ensinamentos de Cristo, agem de modo medíocre, limitado. Essas pessoas pensam e enxergam de modo limitado. Nos dizeres de São João, o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Então muitas vezes, embora participemos aqui das coisas do alto, às vezes os comportamentos que temos, as atitudes são de quem realmente pertence à terra, né? Falamos do amor, ouvimos sobre o amor, o perdão, a misericórdia, a solidariedade. Tudo isso são realidades das coisas do alto. Mas será que na prática cotidiana eu manifesto isso? Então é para pensar, né? Nós pelo batismo nascemos de novo, nascemos para a vida divina, né? Pertencemos a Deus, ao céu. Mas o nosso testemunho é coerente com isso ou não? Então, penso eu que Páscoa também é tempo de conversão. É tempo da gente olhar para a nossa vida e perceber, estou testemunhando com coerência e fidelidade o Cristo ressuscitado ou não? A palavra de Deus sempre deve nos interpelar. Não posso voltar para casa após a missa sem esse questionamento. Como é que eu estou vivendo? Como é que estou testemunhando? Eu consigo mostrar ao mundo o Cristo ressuscitado? Os que vêm do alto ou que nasceram para as coisas do alto têm procedimento diferente daqueles que pertencem à terra, né? Agem com superioridade, não temem as baixezas humanas, dão testemunho desta grandeza que existe dentro do seu ser. Quem o compreende e aceita o seu testemunho, atesta ser pessoas de Deus. Os enviados de Deus falam, portanto, das coisas de Deus. Por onde a gente passa, a gente tem falado de que coisas? Você tem falado de Deus na sua família, no seu trabalho, no seu lazer? Você fala de Deus? Você fala das coisas de Deus? Você fala das coisas do alto ou fala das baixezas da terra? Então é para a gente pensar, porque senão às vezes a nossa vida é uma incoerência muito grande. A nossa experiência religiosa é uma grande contradição, né?
quem é de Deus, nasceu de Deus, que vive em Deus, deve falar e testemunhar as coisas de Deus. E todo discípulo missionário é enviado de Deus, é alguém que também vem do alto. Nós também pertencemos ao alto, a Deus. Então, meus irmãos, para terminar, que possamos, a exemplo aqui dos apóstolos, dos primeiros discípulos, que possamos ser firmes, ou melhor, que possamos ser um firme testemunho da ressurreição e mostrar que realmente, que verdadeiramente somos também discípulos missionários renascidos para as coisas do alto. Que as coisas deste mundo não nos intimidem na nossa missão, não desvirtue nosso projeto missionário de construir uma igreja que seja realmente instrumento da construção do reino de Deus neste mundo. Que possamos ser verdadeiramente testemunhas da ressurreição de Jesus no hoje da nossa vida. E que o Senhor nos ajude. Assim seja. Amém.